A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, todos vocês que me escutam nesta manhã através desse canal no YouTube. Nós estamos aqui mais uma vez para estarmos trazendo uma reflexão da palavra do Senhor aos nossos corações. E eu tenho alguns pedidos a lhe fazer nesta manhã. Eu sei que o canal, meus queridos, é um canal simples. Talvez não seja um canal tão chamativo, não temos uma capa bonita, definida e tantas outras coisas que um canal deve ter. Mas nós estamos começando, iniciando nesse processo e eu tenho um pedido a lhe fazer nesta manhã. Eu lhe peço que você me ajude a divulgar esse canal. Ajude a divulgar esse canal nas suas redes sociais, entre seus amigos, entre os seus irmãos, para que nós possamos ter um maior alcance possível, a fim de que nós possamos abençoar mais e mais vidas. Porque o nosso primeiro intuito aqui nesta manhã, meus irmãos, na criação desse canal, o nosso primeiro intuito é abençoar as vidas que nos ouvem através da meditação da palavra de Deus e de reflexões para o nosso dia a dia. Como vocês bem sabem, todas as manhãs, todos os dias, nós temos uma reflexão de Deus para passar aos queridos, aos inscritos, a todos aqueles que têm acesso a esse canal. Nesta manhã, meus queridos, nós estaremos fazendo uma reflexão que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 13, versículo 44, que diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, esconde-o, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que ele tem e compra aquele campo. Meus queridos, nós sabemos que a conotação desse versículo está direcionada à obra de salvação que Deus tem para nós. Nós sabemos, meus irmãos, que todos os ensinos de Jesus eram um apontamento para o reino de Deus e a necessidade de nós aprendermos a valorizar mais as coisas eternas do que as coisas terrenas. Observe que nesse versículo aponta uma mudança de comportamento, onde um homem vai a um determinado lugar e vê que aquela terra é uma terra boa, é uma terra que pode produzir mais, é uma terra que tem algo de especial nela. Então, ele vai calado à sua cidade, ele retorna à sua cidade, vende tudo o que ele tem para poder comprar aquele campo, porque ele julga que aquele campo é um campo muito valoroso e aqui fala que existe um tesouro naquele campo, que ele encontrou e tornou a escondê-lo para depois comprá-lo. É um versículo, meus queridos, que está falando claramente de salvação, de transformação de vida diante de Deus. Mas eu acredito, meus amados irmãos, que a obra de Jesus Cristo na vida do ser humano, ela vai muito mais além do que isso. É claro que esse versículo também aponta para a reconciliação eterna que está em Cristo Jesus. Ou seja, alguém que tinha uma vida velha, mas quando encontrou Jesus, ele passou, ele desejou, ele quis ter uma nova vida, uma vida transformada. É o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, falando de reconciliação entre o Deus e os homens. Quando ele diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, a Bíblia diz que aquele que encontra Jesus, ele passou da morte para a vida. Ele deixou de viver uma vida velha para viver uma vida nova. Mas eu compreendo, meus irmãos, que o Evangelho se estende muito mais além do que isso. É bem verdade que vocês já estão carecas de ouvir falar de Jesus, falar de Deus, falar de salvação. E às vezes, quando falamos sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, as pessoas, às vezes, já se fecham, porque já encaram que nós estaremos falando diretamente de alguma religião. Só que o Evangelho, meus irmãos,
ele vai muito mais além do que uma simples religião. Ele vai muito além da conotação religiosa. Ele vai muito além do que aquilo que muitas das vezes é pregado. O Evangelho, meus irmãos, ele não só fala de salvação, ele não só fala de religião. Na verdade, meus irmãos, o Evangelho vai muito mais além do que isso. O Evangelho, ele aponta para uma verdadeira transformação social, onde todos aqueles que estão inseridos dentro desse contexto, seguindo as diretrizes de Jesus, seguindo os ensinamentos do bom mestre, do verdadeiro mestre, poderão experimentar coisas maravilhosas na sua existência terrena, enquanto vida ele tiver. Jesus aponta, meus irmãos, para uma transformação, não só uma transformação religiosa, não só uma transformação espiritual, mas Jesus, dentro dos seus ensinamentos, ele nos mostra, meus queridos, a receita para nós convivermos bem em uma sociedade, para nós termos relevância social, para nós termos realmente algo de diferente sobre a nossa vida que possa impactar as pessoas à nossa volta. O Evangelho, meus irmãos, ele é transformação, não só transformação religiosa, mas ele é uma transformação social, moral, estrutural do ser humano. Quando o homem experimenta o Evangelho, meus irmãos, ele não está apenas conhecendo a Deus na sua essência e ao seu Salvador, que é Cristo Jesus. Ele está tendo a oportunidade de viver uma mudança radical na sua maneira de viver. Observe, meus irmãos, que todos aqueles que foram tocados pela palavra de Deus tiveram as suas vidas transformadas, assim como esse homem teve a sua vida transformada. Dos versículos 44 de Mateus 13. Ele tinha uma vida, ele já tinha uma estrutura. Ele não era qualquer um. Possivelmente era um homem de muitas posses na parábola. Esse homem da parábola era um homem de posses, era um homem de riquezas. Porque ninguém vai vender o que não tem, não é verdade, meus irmãos? Ninguém vai vender o que não tem. Então ele tinha posses, ele tinha recursos. Só que ele encontrou uma coisa mais valorosa, meus irmãos. E quando ele encontra essa coisa valorosa, essa transformação, que talvez aquilo que ele tinha não lhe causava esse impacto, quando ele encontrou esse tesouro naquele campo, ele disse no seu coração: vale a pena eu trocar tudo o que eu tenho, eu renunciar tudo o que eu tenho hoje para viver esse novo, para viver esse extraordinário. Meus irmãos, se nós queremos viver o extraordinário de Deus, se nós queremos experimentar coisas novas da parte de Deus, é necessário que nós aprendamos a deixar de lado tudo aquilo que nos impede de alcançarmos os nossos objetivos em Cristo Jesus. E eu não falo apenas de objetivos religiosos, eu estou falando aqui de transformação real, transformação social. E todos aqueles que tiveram contato com esta palavra, eles sofreram essa transformação. Aleluia! Observemos, meus irmãos, o cego de Jericó. Lá em Lucas capítulo 18 vai falar que quando Jesus se aproxima de Jericó, com a grande multidão que o cercava, que lhe seguia, um cego ouviu aquele barulho de pessoas vindo ao seu encontro e logo ele pergunta: o que está acontecendo? E alguém fala para ele: olha, quem está passando agora na sua frente aqui é Jesus Cristo, o milagreiro, aquele que transforma as vidas, aquele que torna sonhos em possibilidades. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele não retarda. Naquele mesmo momento ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus,
Filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que ele é ouvido pelo mestre, apesar dos murmúrios da multidão, ele é ouvido pelo mestre. E naquele mesmo momento a Bíblia vai dizer, em Lucas capítulo 18, que ele abandonou a sua capa quando Jesus lhe tocou e teve as suas vistas restauradas, passou a enxergar. Olha o tamanho da transformação que essa pessoa passou. Esse cego era um pedinte, era alguém que dependia das esmolas de terceiros. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele teve uma restauração, não apenas espiritual, mas uma transformação social. Ele estava tendo a oportunidade de, através da sua visão, construir uma nova história para ele. E é isso que Jesus tem para nos oferecer, meus irmãos, uma construção de uma nova história, de novas possibilidades. O segundo exemplo que eu posso citar para os irmãos está lá em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, onde vai narrar a história de uma mulher viúva, que vendo o servo de Deus, o profeta chamado Eliseu, diz: olha, meu senhor, a tua serva está em aflição, porque o meu marido é morto. E o meu marido tinha dívidas. E agora os credores estão na minha porta. Se eu não lhes pagar o que lhes é devido, os meus filhos serão levados como cativos, como escravos, até o pagamento da dívida. O que eu farei? Aí o homem de Deus vai dizer para ela: o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Ela vai dizer: olha, a tua serva tem apenas uma botija de azeite. É o que eu tenho. Eu não tenho outra coisa. Só apenas uma botija de azeite. Aí o homem de Deus vai dizer para ela: olha, então faz o seguinte, vai para a tua casa, vai aos teus vizinhos, aos teus amigos, pede vasilhas emprestadas, entra na tua casa, fecha a tua porta e deita esse azeite nas vasilhas que você tiver. E assim ela fez. Foi aos seus vizinhos, pediu-lhes vasilhas e se trancou em casa e fez de acordo com a palavra do homem de Deus. Olha como é importante, meus irmãos, a construção de uma rede de amizades. Friendship Network. Lembram que eu falei na reflexão passada? Como é importante nós termos uma rede de amizades. Se essa mulher não tivesse amizades, meus irmãos, certamente ela não teria vasilhas. E a Bíblia vai dizer que ela se trancou na sua casa com seus filhos e começou a deitar o azeite em cada vasilha que ela tinha. Eu não sei, irmãos, se tinham 50, 30, 20, 60, 80 vasilhas na sua casa. Eu sei, meus irmãos, que enquanto havia vasilhas para serem cheias, o azeite não parou de jorrar. E ela, se apresentando a Eliseu, disse: olha, eu fiz como o Senhor me falou, olha o tanto de azeite que eu tenho agora. Aí o homem de Deus vai dizer: olha, agora faz o seguinte, vende uma parte desse azeite, paga a tua dívida e depois viva com o que sobrar. Com certeza não era pouco, porque o azeite era algo de refino, era algo caro, era algo valoroso. Olha a transformação social que essa viúva acabou de ter, meus irmãos. Aí eu digo para você nesta manhã, todos esses exemplos citados tiveram que sair da sua inércia, tiveram que tomar as rédeas da sua vida, optar em permanecer como estavam ou correr para os braços daquele que poderia transformar suas vidas. O cego de Jericó, ouvindo sobre Jesus, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A viúva, por sua vez, saiu da sua inércia, pediu orientação ao servo de Deus, foi orientada, acatou a palavra do homem de Deus,
seguiu os conselhos do homem de Deus e foi próspera, tornou-se próspera. Eu te digo nesta manhã o seguinte, meu querido, minha querida, o que é que você está disposto a abrir mão nesta manhã para viver o extraordinário de Deus na sua vida? O homem do campo, citado em Mateus capítulo 13, ele abriu mão de todos os seus bens para algo mais valoroso. O cego de Jericó abriu mão de sua capa e de sua posição como pedinte para viver uma transformação maior. A mulher viúva de 2 Reis optou por pedir conselhos ao homem de Deus. Ouviu o que o homem de Deus tinha para lhe dizer e, seguindo seus conselhos, passou provavelmente a ser uma mulher muito rica. O que é que você está disposto nesta manhã a abrir mão, a fazer para viver o extraordinário de Deus? Entenda, meus irmãos, que muitas das vezes, para vivermos o extraordinário de Deus na nossa vida, é necessário nós aprendermos a abrir mão de muitas coisas para viver o novo de Deus. E o novo de Deus na nossa vida, meus irmãos, sempre é o melhor. Amém? Que essa reflexão possa continuar falando ao teu coração. E eu lhe peço mais uma vez, me ajude. Se inscreva no canal, você que está tendo acesso hoje pela manhã a esse conteúdo, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Me ajude a alcançar mais pessoas e assim levar o reino de Deus a todos aqueles que podem ter a oportunidade de estar me ouvindo a cada manhã. Amém, meus queridos? Deus os abençoe e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe.